Dica de livro Ainda Estou Aqui, escrito pelo autor Marcelo Rubens Paiva, editado pela editora Alfaguara. Acabei de ler este livro, Ainda Estou Aqui, escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, né? Editado pela editora Alfaguara. Este livro foi um presente de Natal da minha irmã Sandra. Só agora que eu resolvi ler. O enredo do livro conta a história da família Paiva e sua busca por justiça. O chefe de família Rubens Beirut Paiva, engenheiro de formação, era também um deputado de esquerda que teve seu mandato cassado pelo golpe militar de 1964. Teve que se exilar como muitos outros, com sua esposa Eunice Paiva e com seus 5 filhos. Mas como não gostava dos rumos políticos dos militares no poder e de algumas censuras que estavam acontecendo, ele resolveu voltar ao Brasil e continuar ajudando de alguma forma, mesmo sem poder atuar como deputado. A única coisa que ele fazia era trazer cartas de vários países, como o Chile, que de exilados como ele, para suas famílias pudessem ter notícias, já que naquela época a comunicação era restrita. Só é que em 20 de janeiro de 1971, através de uma pessoa que forçada a prestar depoimento, daqui mais para frente vou explicar um pouco quais eram os métodos nada ortodoxos, descobriu que se tinham cartas endereçadas do Chile para Rubens Paiva. Então os agentes da ditadura militar chegaram na casa dele e os levaram à força para depor no doicote. Para não chocar muito, vou dizer que esse lugar é espaço físico que tinha em várias partes do Brasil, onde militares cometiam excessos nos métodos de depoimento, onde se praticavam torturas físicas, agressões pesadas como o uso de eletrochoque ou coisa pior, tortura mental, psicológica, que faziam que os depoentes, supostamente acusados de serem comunistas e de cometer atos criminosos para defender uma ideologia versus os militares ultraconservadores de visão capitalista, para assinar qualquer coisa para que as dores parassem. Mas eu não vou falar de política aqui. Sua esposa, Eunice Paiva, ficou 12 dias sobre essa tortura, o doicote, no Rio de Janeiro, mas depois foi liberada para cuidar da família. Mas óbvio que nunca mais esqueceu os traumas dessa tortura. Até porque seu esposo, Rubens Paiva, nunca saiu do doicote. Foi torturado e morto no dia 21 de janeiro de 1971. Obviamente, só depois dos militares saírem do poder e de sair a anistia ampla e restrita, que pôde-se saber o que realmente aconteceu nos porões da ditadura militar, e de quantos foram os torturados e mortos, e quem foram os demônios e assassinos que cometeram tais atrocidades. E a descoberta sobre isso se deu depois de 25 anos da luta da Eunice Paiva e de outros para que esses documentos de doicote viessem à tona. Só aconteceu em 1996, mas mesmo assim até hoje esse tema é pouco falado. Ai de quem tocar no assunto. Depois de 2 dias presa, Eunice Paiva é a grande heroína do livro Ainda Estou Aqui, escrito pelo seu filho, Marcelo Rubens Paiva. Teve que reinventar, já que sim, seu companheiro Rubens Paiva, que naquele instante só se sabia da prisão e de mais nada, em 1971, com 5 filhos para criar, mas sem onde tirar dinheiro, já que os bens do marido e tudo que tinha o nome dele não podia ser mexido, ela teve que engolir a dor e a tristeza, teve que contar com o apoio de alguns familiares, já que na época dela a mulher era feita para casar e não podia estudar. Atitudes morais de uma boa moça que se preze. Tinha que obedecer, o marido era provedor do lar e ela tinha que cuidar da casa e dos filhos. Mas depois dessa situação, ela resolveu voltar a estudar. Se formou em Direito, se tornou advogada, defensora dos direitos indígenas e também atuou na área dos direitos humanos, lutando para que as famílias dos torturados e mortos pudessem saber o que tinha acontecido com seus familiares,
sobre tortura que tinha sido seus torturadores. Mas já tem muita história escondida, que provavelmente nunca será revelada. Eunice Prado sempre foi uma mulher elegante, esbelta, para os padrões da época. Nunca foi de teatros de carinho com os filhos e mostrar seus sentimentos. E depois, aos 40 anos, quando ficou viúva de Rubens Paiva, ficou ainda mais forte. Ela falava que não ia dar gostinho aos algozes de seu esposo. Então, quando tirava foto, estava sempre sorrindo, nunca chorava em público, e ensinou seus filhos sempre a enfrentar os problemas com coragem. E sempre dizia algo que é fundamental, que ela nunca botava a culpa na instituição dos militares. Dizia que existiam homens bons, não eram todos que eram torturadores e desumanos. Ela nunca generalizava, sempre dizia que eram alguns. E de fato, do livro Ainda Estou Aqui, tem os nomes de torturadores, que em 1996 ela soube de forma pública quem foram. Além disso, já fala do acidente que fez com que Marcelo Rubens Paiva, autor do livro, ficasse paraplégico. Eu não vou falar nada porque vou em breve ler o livro que ele escreveu sobre o assunto. Não vou citar nomes também dos torturadores. Leia o livro para descobrir mais sobre esse tempo sombrio da nossa história. Uma coisa que eu preciso destacar: o autor Marcelo Rubens Paiva não escreve esse livro de forma dura ou pesada de ler. Pelo contrário, ela começa de forma lírica, falando que aos 63 anos, mais ou menos, a mãe, Eunice Paiva, começa a desenvolver o mal de Alzheimer. Aí ele fala como funciona isso na nossa mente, e de como se dá para lembrar do passado mais remoto e esquecer o presente. E que tipo de memória guardamos. Ele começa a falar da infância, aos 7 anos, no primeiro capítulo do livro. Ele fala um pouco da doença da mãe e como funciona para os familiares vivenciar uma pessoa com esse estágio. Mas escrito tudo de forma poética. O título do livro Ainda Estou Aqui, na minha concepção, é recurso de linguagem para dizer duas coisas. Primeira, vou continuar lutando contra os torturadores do meu marido e de outros presos. Enquanto estou viva, esta história de ditadura militar e tortura nunca vai ser esquecida. E segundo ponto, também ainda estou aqui referente ao Alzheimer. Ainda estou viva e as lembranças antigas ainda me acompanham. Todo mundo sabe que a parte do livro que fala sobre os tempos da perseguição, do tempo de doicode, deu origem ao filme Ainda Estou Aqui, filme brasileiro premiado no Oscar de 2025. Tem uma coisa que preciso falar. Inspirado no que a própria Eunice diz, existe censura de líderes de direita e também de esquerda. Existem decisões estapafúrdias, prisões ilegais e até pseudo-tortura contra a liberdade até hoje. Recomendo a todos que leiam o livro Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva, editora Alfaguara.